Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar. Esse vídeo trata de um intensivo para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. São 12 vídeos que eu estou publicando aqui no canal. Hoje eu vou tratar da 11ª aula e vou comentar 9 questões que tratam de geometria analítica que já caíram na prova da EA. Se vocês quiserem assistir a todos os vídeos que tratam desse intensivo, basta procurar aqui no canal. Então, vamos dar início à correção das questões. Deixa eu só aumentar aqui minha telinha. Tá? E vamos, então, à primeira questão. E a primeira questão diz assim, ó, considere os pontos A de coordenadas 2 e 8 e B de coordenadas 8 e 0. A distância entre eles é de... Bom, a gente percebe aqui que os pontos A e B são pontos distintos. Então, se eles são pontos distintos, existe um segmento de reta que une esses dois pontos. Vamos imaginar um segmento de reta qualquer. E esse segmento de reta, então, ele tem nas suas extremidades os pontos A e B. Vamos colocar aqui o ponto A, e o ponto A tem coordenadas 2 e 8. E vamos colocar aqui o pontinho B, que tem coordenadas 8 e 0. A distância entre os dois pontos, tem uma fórmula para isso, né? Então, se eu quero calcular a distância entre dois pontos A e B, a gente pode representar assim, né? Basta a gente calcular a raiz quadrada, tá? Isso aqui, ó, a gente não precisa, tá? Eu vou colocar a fórmula, mas não precisa, na hora da prova, utilizar essa ideia aqui ou decorar isso, tá? Então, a distância entre dois pontos A e B é a raiz quadrada do x do A ou do B, vamos falar do x do B, menos o x do A, ao quadrado, que vai somar com o y do B, pode ser do A também, não tem problema aqui, menos o y do A ao quadrado, e aí é só tirar a raiz quadrada dessa soma aqui, tá? Bom, essa é a formulazinha que a gente não precisa pensar nisso, porque tem uma regrinha que é bem prática para resolver isso daqui, que é a seguinte, quando ele dá dois pontos, e esses dois pontos, eles têm abscissas distintas, ou seja, o x é diferente dos coordenadas distintas também, ou seja, o y é diferente do y, aí a gente faz assim, né? Uma regrinha bem prática. A gente pega o ponto A ou B, tanto faz, né? Aqui eu vou colocar o A. E depois, abaixo do A, colocar o B, mas tanto faz. Pode colocar o contrário também. Então, o B é 8 e 0. E aí a gente subtrai as coordenadas, né? Subtrai as coordenadas x e depois y. Por exemplo, 2 menos 8. 2 menos 8. Eu estou subtraindo aí as abscissas. E 8 menos 0. A ordem que a gente subtrai aqui não tem nenhum problema, tá? Então, 2 menos 8 vai dar menos 6. Poderia ter feito 8 menos 2 também, não tem problema nenhum. E 8 menos 0 dá 8. Poderia ser 0 menos 8, não tem problema nenhum. E a gente vai chegar nesses dois valores aqui, ó. Menos 6 e 8. Agora, para calcular a distância entre o ponto A e B, que a gente percebe entre A e B, é só a gente pegar a raiz quadrada agora, pegar esse valor menos 6 aqui e colocar ele ao quadrado, dentro dessa raiz, menos 6 ao quadrado, mais 8 também ao quadrado, pegando esse valor 8 aqui. E aí a gente tira a raiz quadrada. Na verdade, é como o menos 6 e o 8, eles fossem catetos, e a gente está procurando aqui uma hipotenusa. Quando a gente tira a raiz quadrada de uma soma de quadrados, a gente está procurando, na verdade, uma hipotenusa, tá? Isso é símbolo de hipotenusa. Então, a distância entre os dois pontos A e B é sempre o resultado, então, dessa expressão aqui, que vai dar 36 mais 64. Isso aqui vai dar 100. Então, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 100, e a raiz quadrada de 100 é o valor positivo, a raiz quadrada é o valor 10. Então, a distância vale 10, e 10 a gente encontra aqui na letrinha D. Mas, uma observação é só pegar o 8 aqui, ó, tirar o 2 vai dar 6, ó, na prática, pegar o 0 e tirar o 8 aqui vai dar menos 8, e esses valores encontrados, você trata ele como se fossem catetos, tá? E aí esses catetos eleva ao quadrado, e aí a gente vai procurar a hipotenusa tirando a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Tá? Que no caso aqui é 10, e 10 a gente encontra aqui, ó, na letra D. Questão 12. Determinado pelos pontos. Aí aqui ele dá o ponto A de coordenadas menos 1 e menos 3,
o ponto B de coordenadas 2 e 1 e o ponto C de coordenadas 4 e 3. Ele quer saber qual é a área desse triângulo. Bom, pessoal, o que a gente aprende lá na escola, né? Para calcular a área de um triângulo quando ele dá os 3 vértices, né? Então, para a gente calcular a área desse triângulo, antes de calcular a área, deixa eu só montar um esboço aqui, ó, só para a gente entender o que ele quer. Então, não precisa montar esse esboço perfeito, né? Colocar lá o plano cartesiano. Nesse momento, não. É só aqui, ó, colocar o ponto A. Nem precisa do esboço, porque a ideia é bem simples. Então, aqui está o A, o B pode ser lá ou aqui, não tem problema nenhum. A ordem, a gente não precisa de uma precisão agora, tá? É só para ter uma ideia aqui, ó. 4 e 3. Bom, como ele pediu a área, ele quer saber, então, a região interna aqui, né? Isso aqui, ó. Mais juntando ali com o perímetro, tá? Então, ele quer saber qual é a... Bom, a gente aprende lá na escola que para calcular a área disso, a gente precisa calcular o determinante, tá? Formado pelos pontos A, B e C. Dessa maneira aqui, ó. A gente pega o ponto A, ó, menos 1 e menos 3. Aí pega o ponto B, 2 e 1. A ordem não importa aqui. Pegar o ponto A, B e C, não importa a ordem. Pode colocar B, C e A, pode colocar C, A e B, não tem problema. Aqui eu peguei as coordenadas do A, que é menos 1 e menos 3. Agora do B, mas a ordem não importa aqui. E o C, 4 e 3. E aí a gente completa com o número 1 aqui no final e calcula esse determinante aqui de ordem 3, que é um determinante 3 por 3. Depois que calcula esse determinante, a área ela é igual a metade do valor do módulo do resultado que a gente encontrou ali naquele determinante, que vai dar um número, né? Aí vai dar um número, a gente vai trocar esse número aqui dentro do módulo, vai colar o módulo, e vai dividir por 2 e vai achar a área. Bom, essa é a maneira que os livros ensinam. Eu vou passar uma dica para vocês que é muito mais rápida para resolver, tá? Quando a gente quer calcular a área de um triângulo, pode ser a área, inclusive, de um polígono qualquer, quadrilátero, pode ser um pentágono, um hexágono, não tem problema. Só tem uma regrinha básica, que quando o polígono é maior do que o triângulo, né, um polígono que tem mais do que 3 lados, a gente precisa colocar os pontinhos numa ordem, na ordem do plano cartesiano, para não dar problema, tá? Mas essa é a única restrição, não, o único cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com um polígono maior do que o triângulo, um polígono, um quadrilátero, um pentágono, coisa parecida. O que eu vou fazer agora, tu pode fazer com qualquer outro polígono, só que nos outros polígonos tem que cuidar na ordem dos vértices ou a ordem dos vértices, tá? No triângulo a gente não precisa dessa preocupação. A dica é para a gente fugir dessa coisa que a gente encontra nos livros, né? Então, para não perder tempo na prova. A dica é a seguinte: você pega os pontos, né, na ordem que você quiser, só no triângulo. Se for um outro polígono, tem que colocar esses pontos em ordem. E você coloca um em cima do outro, assim, ó. Menos 1 e menos 3. Pode começar com qualquer um, quando é o triângulo, tá? Aí vai para o B lá, 2 e 1. Pode ir para o C também, não tem problema nenhum. E o 4 e 3 aqui, ó. 4 e 3. Aí a gente pega e repete os valores que a gente colocou lá primeiro, lá embaixo. Menos 1 e menos 3. Pronto. Quando a gente tem o triângulo, então, a gente pega os 3 vértices dele e repete o primeiro lá embaixo. Aí, quando a gente faz isso, agora a gente vai multiplicar em diagonal assim. A gente vai multiplicar assim, assim e assim. Então, a gente vai realizar 3 produtos em diagonal assim. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. 2 vezes 6 vai dar 6. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12 negativo. E a gente faz o somatório disso daqui, para ver quanto é que deu. Aqui vai dar menos 6, menos 1, isso aqui vai dar menos 7. Pronto, fizemos o somatório. Agora, a gente vai multiplicar em diagonal contrária agora, assim, né? Fazendo assim. Então, vai dar menos 6 aqui, ó, menos 6 do valor. Aí, multiplica aqui, vai dar 4. E multiplica aqui, vai dar menos 3. E faz o somatório também, tá? Aqui vai dar 1 positivo, vai dar menos 5 aqui. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar esse determinante aqui, ó. Esse determinante aqui, vou chamar de D, ele é igual o da direita menos o da esquerda. Então, ele vai pegar o menos 7 menos 5. Então, para calcular o determinante, tem que pegar o da direita, a soma que deu aqui na direita, menos a soma que deu aqui na esquerda. Tá? 7 mais 5. E esse valor é igual a menos 2.
Pronto. Depois que a gente acha esse valor aqui, esse D aqui é o mesmo D que vai dar aqui. O determinante aqui, ó, dessa matriz vai dar esse valor aí, menos 2. Tá? Então, a gente vai pegar agora esse menos 2 e colocar aqui. Então, a área desse triângulo é igual a metade do módulo desse valor que a gente encontrou. Então, a área é igual a metade vezes o módulo de menos 2. Ora, o módulo de menos 2, a gente vai trocar o sinal do menos 2, vai ficar mais 2. Então, a área é a metade do 2. Então, a área, 2 dividido por 2, vai dar 1. Uma unidade de área, tá? Uma unidade de área, a gente percebe que essa resposta, que é o número 1, ele está aqui na letra A. Tá joia? Questão 3. A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B é dada por... A equação reduzida é a equação que o y está isolado, né? Quando o y está isolado, y é igual a mx, que é o coeficiente angular m, né? Vezes x, mais o coeficiente linear. Então, essa é a equação reduzida, é quando a gente tem o y isolado. Existem outras equações, existe a equação geral, a segmentária, né? A paramétrica, mas nesse caso aqui, ele quer a equação reduzida, e a reduzida é quando o y está isolado, tanto que aqui está o y isolado em todas elas, né? Mostrando aí que ele quer a reduzida. Agora, como é que a gente acha a equação reduzida? Quando ele dá 2 pontinhos, né? Então, quando ele dá 2 pontinhos, esses 2 pontinhos eles estão numa mesma reta, no mesmo segmento de reta, né? Ou numa mesma reta, no caso aqui, que é a equação da reta. Então, está aqui a reta, e aí a gente vai colocar 2 pontinhos aqui. Aí aqui a gente vai colocar um e outro. Então, o pontinho A é 0 e 1, só para vocês terem uma ideia, tá? E o B é 6 e 8. Tá? Aí ele quer saber qual é a equação dessa reta. Y é igual a mx mais n. Bom, pessoal, dica de prova, caso você queira só resolver a questão sem perder muito tempo, você pode testar esse valor aqui 0, né? Colocar 0 no x para ver se dá 1 no y, né? E aí, testando. Por exemplo, se você colocar 0 aqui, vai dar 1. Pode ser essa. Se colocar 0 aqui, vai dar 1. Pode ser essa. Se colocar 0 aqui, vai dar 1. Pode ser essa. E se colocar 0 aqui, vai dar 1. Então, você percebe que ele montou todas as equações de tal maneira que, se testar esse ponto aqui, você vai perceber que todas elas vão passar por esse ponto. Esse é um ponto comum a todas elas. Então, não vai dar para matar a questão usando esse par ordenado aqui. Mas a gente pensa, né? E aí ele só vai passar em uma delas, não vai passar em duas. Então, se você colocar 6 no lugar do x, aqui, 6 vezes 7 vai dar 42, não vai dar 8 aqui no final. Não é essa daqui. Se você colocar 6 aqui, vai dar 36 mais 1, não vai dar. Se você colocar 6 aqui, vai dividir por 6, vai dar 1. Então, vai dar 7 como resultado. 7 mais 1 vai dar 8. Então, a resposta correta é a letra C, fazendo apenas aí a substituição dos valores. Porém, se você quiser achar a equação, fazendo os cálculos devidos, né, você vai pensar num outro ponto aqui, uma saída, tá? Tem várias saídas. Eu gosto dessa aqui. Você vai pegar um ponto aqui qualquer, vai chamar esse par ordenado de x e y. E esses 3 pontos aqui, eles são colineares. Eles estão numa mesma reta, né? Se esses 3 pontos estão numa mesma reta, então a gente pode usar a seguinte ideia. A gente pode colocar um em cima do outro, tá? É uma saída. A gente pode pegar o x e o y, ou qualquer outro. O 0 e 1 e o 6 e 8. A ordem aqui, a gente que escolhe essa ordem, tá? Normalmente, quando tem variáveis, a gente coloca a variável na primeira posição. Bom, como a gente quer descobrir a equação dessa reta, a dica, que é mais legal, né? Que eu acho mais legal, é essa daqui. Você pega o x e tira o 0, tipo x menos 0. Aí divide isso pelo 0 menos o 6. O 0 menos o 6. Isso é igual. Faz a mesma coisa do outro lado. Pega o y e tira o 1. E depois pega o 1 e tira o 8. Tá? Existem várias maneiras de montar isso daqui. Mas eu vou deixar esse modelo apenas para não confundir muito, tá? A cabeça de vocês. Então, a gente pega os 3 pontos, né? A gente tinha 2, a gente coloca mais 1, coloca esses pontos um em cima do outro, e aí pega o primeiro, né? Ponto ali, pega as coordenadas dele e começa a tirar as coordenadas do de baixo, e depois, sucessivamente, e gera essas 2 frações aqui. Aí a gente faz o cálculo agora. X sobre menos 6 é igual a y menos 1 sobre 1 menos 8 vai dar o quê? Menos 7, né?
Bom, agora a gente precisa isolar o y. Olha só, então aqui está o nosso y. Vamos multiplicar cruzado, vai dar menos 7x aqui, ó. Menos 7x. Isso é igual, agora menos 6, multiplica aqui o y, menos 1. Como a gente vai ter que isolar o y, vamos passar esse menos 6 dividindo, como é menos menos vai ficar mais, então vai ficar 7 dividido por 6, x. Isso é igual a y menos 1. Como a gente tem que isolar o y, então vai passar para o outro lado, então vai ficar 7 sobre 6x mais 1, isso é igual a y. Bom, essa equação y é igual a 7 sextos de x mais 1, está aqui na letrinha C. Questão 4. A reta S, que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 6, ela é perpendicular à reta IR, que tem a lei y é igual a 2/3 de x mais 3. Então, ele quer a equação da reta S. A equação da reta S que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 6. Bom, a gente pode até testar, né? Se vocês tiverem com preguiça aí de fazer a questão, né? Tu botar o número 1 em todas elas e vai ter que aparecer o número 6 como solução. Se não aparecer, não é a reta que você quer, né? Porque ela tem que passar pelo 1 e pelo 6. Então, se você testar o número 1 aqui, ó, vai dar meio. Vai dar 3 meios. 3 meios não é 6. Então, não é essa daqui, tá? Se quiser descartar essa daqui por teste, não é. Se você colocar o número 1 aqui, mais 5 vai dar 6. Pode ser essa daqui, tá? Se você colocar o número 1 aqui, ó, vai dar menos 2/3. O 3 aqui é comum. Vai dar 18/3, vai dar 6. Pode ser essa daqui, porque deu o 6 como solução. Então, essas duas retas aqui, elas passam por esse ponto aqui, tá? E se você colocar o número 1 aqui, vai dar menos 3 meios. Se somar aqui, é o mesmo denominador. Vai dar 15 menos 3, vai dar 12. 12 por 2 vai dar 6. Pode ser uma dessas três aqui, tá? Então, se testar o número 1, não vai dar para matar a questão. Mas dá para eliminar pelo menos a A, né? Se tiver que chutar, já chuta em quantidade menor aí de questão, de alternativa. Bom, e agora como é que a gente faz? É assim. A reta S, ela é perpendicular à reta R. Então, quando a gente tem duas retas que são perpendiculares, a gente tem a seguinte situação, né? Imagina uma reta aqui, imagina outra aqui, e elas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, elas vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Elas vão formar um ângulo de 90 graus, e aqui está a reta R, e aqui está a reta S. Bom, o que acontece? Quando as retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares, coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S, tem que dar obrigatoriamente o resultado menos 1, tá? Não vou provar isso aqui para vocês, mas é uma coisa que a gente tem que saber, levar para a prova. Então, o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Bom, a gente tem uma reta aqui, AR. O coeficiente angular é o valor que aparece na frente do x, quando o y está isolado. Então, se você tiver o y isolado, o m que aparece na frente do x é o tal do coeficiente angular, tá? Coeficiente angular, que é o que a gente precisa aqui, ó, para poder usar essa lei aqui. Bom, aqui já está 2/3. 2/3 é o coeficiente angular da reta R. Então, o coeficiente angular da reta R é 2/3. Ora, se a gente usar essa lei aqui, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver até onde aqui, ó. Isso. Então, aqui, ó, MR é 2/3. Se a gente usar aqui 2/3, ó, 2/3 vezes o coeficiente angular da reta S, vai dar o número menos 1. Passando para o outro lado, a gente vai passar o 3, vai ficar menos 3, e vai passar o 2, vai ficar 2. Esse é o coeficiente angular da reta que a gente quer, menos 3 sobre 2. Observem que como o y está isolado aqui, ó, o número que aparece na frente do x é o tal do coeficiente angular, que da reta S é menos 3 meios. Observe que não é 3 meios positivo, não é o número 1, não é menos 2/3, é menos 3 meios. Só com coeficiente angular a gente matava essa questão, que a resposta correta é a D. Mas vamos imaginar que você queira resolver a questão. Você fala, não, eu quero saber como é que chega nisso daí de uma outra maneira, ou seja, na equação completa, né? Para isso, você tem que entender o seguinte. Ele deu um ponto, que é o 1 e o 6, o par ordenado, né? 1 e 6. E agora a gente achou o coeficiente angular, menos 3 meios.
Como é que a gente faz para achar a reta y é igual a mx mais n? Como é que a gente faz para encontrar a lei dessa reta que a gente está querendo? Bom, para isso, pessoal, a dica aqui é a seguinte: ó, quando ele dá o ponto e o coeficiente angular, a gente substitui na equação reduzida, e quando a gente substitui na equação reduzida, a gente vai descobrir o valor de n. Quer ver? No lugar do y, vamos colocar 6. 6 no lugar do y. No lugar do m, vamos colocar menos 3 meios. No lugar do x, vamos colocar 1. E vamos descobrir o coeficiente linear. Então, aqui a gente vai multiplicar, vai ficar 6 é igual a menos 3 sobre 2 mais n. Vamos passar isso para o lado de cá, vai ficar 6 mais 3 sobre 2, isso é igual a n. 6 vezes 2 dá 12, 12 mais 3 dá 15, 15 sobre 2 é igual a n. Então, a gente achou o valor que vai aparecer aqui no final, que é 15 sobre 2, que é 15 sobre 2. Ou seja, essa lei aqui, que a gente está procurando, a lei y mais n, é m, que a gente já achou aqui, ó, menos 3 meios de x, mais n, 15 sobre 2. E aí, só para mostrar para vocês como é que chega, então, nessa lei, tá bom? Questão 5. As retas de equação y mais x menos 4 igual a 0 e 2y igual a 2x menos 6 são entre si o quê? Paralelas, coincidentes, concorrentes perpendiculares, concorrentes não perpendiculares. A gente observa aqui pelas alternativas que eles colocaram as 4 possibilidades para 2 retas no plano. O que acontece quando a gente tem 2 retas no plano? A gente só tem 2 possibilidades para ela, né? Quando a gente tem 2 retas no plano, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Então, quando 2 retas no plano, elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. Só tem essas 2 possibilidades. Se elas forem paralelas, elas podem ser paralelas distintas ou elas podem ser paralelas coincidentes. Se elas forem paralelas distintas, então a gente vai ter a seguinte situação, né? Se elas forem paralelas distintas, a gente vai ter uma e a outra, e elas nunca vão se tocar, e a interseção entre elas é o vazio. E se for paralelas coincidentes, uma vai estar exatamente sobre a outra, tá? Esses são os tipos de retas paralelas. Agora, as retas concorrentes, a gente encontra 2 tipos de retas concorrentes. Ou elas são concorrentes perpendiculares, ou elas são concorrentes não perpendiculares. Bom, o que são retas perpendiculares? É quando a gente tem uma reta formando 90 graus com a outra, tipo aqui. RS, e aqui forma 90 graus. E não perpendiculares é quando elas apenas se tocam, mas esse ângulo não é um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, o que acontece? Toda reta, a gente consegue colocar ela na forma reduzida. Então, vamos imaginar isso aqui na forma reduzida. Dá para trabalhar na forma geral também, mas aí é mais teoria ainda para chegar na mesma conclusão, tá? Eu vou mostrar para vocês apenas na forma reduzida. Então, como a gente tem 2 retas, e tem que ter 2 retas para poder comparar, né? Então, a gente vai pensar em 2 retas assim. Vamos pensar numa reta R, tá? Onde ela tem a forma y igual a n1x mais n1. E tem a reta S, onde ela é a m2x mais a n2. Bom, elas vão ser paralelas se o m1 for igual ao m2. E elas vão ser concorrentes se o m1 for diferente do m2. Então, a gente só tem esses 2 tipos. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Se o m1 for igual ao m2, elas são paralelas. Se o m1 for diferente do m2, elas são concorrentes. Mas quando é que elas vão ser distintas? Então, quando elas forem iguais nos angulares e diferentes nos lineares.
Então, se o M for igual ao M e o N for diferente do N, elas são distintas. Se o N1 for igual ao N2, elas são coincidentes. Agora, quando os coeficientes angulares são diferentes, elas serão perpendiculares quando o produto deles, o M1 vezes o M2, for igual a menos 1. E elas vão ser não perpendiculares quando o M1 vezes o M2 for diferente do menos 1. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Bom, para resolver isso, então, a gente vai colocar as retas na sua forma reduzida. Essa daqui, ó, é só isolar o y, a gente vai ter menos x mais 4, já está na forma reduzida. E aqui a gente vai dividir por 2, e vai dividir por 2, e vai dividir por 2. Pronto, aqui também está na sua forma reduzida. Vamos perceber se o M1 é igual ao M2. A gente percebe que aqui é menos 1 e aqui é 1. Ora, então menos 1 é diferente do 1. Então elas não serão paralelas, tá? Então a gente já corre aqui, ó, paralelas e paralelas coincidentes. Isso elas não serão. Então elas vão ser concorrentes, porque o M1 é diferente do M2. Agora, vamos ver se o produto dá menos 1. Vamos ver se o produto dá menos 1. Se eu pegar aqui, ó, o M da primeira reta e multiplicar pelo M da segunda reta, vai dar o quê? Vamos ver. Aqui vai dar menos 1 vezes, aqui é 1. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Como deu menos 1, então elas são perpendiculares. Então, elas são concorrentes e perpendiculares. Concorrentes e perpendiculares, a gente encontra aqui na letrinha C. Dada a reta de equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0 e o ponto de coordenadas 5 e 6, a distância desse ponto P até a reta R é de quanto? Bom, pessoal, nesse caso aqui, a melhor coisa que a gente tem a fazer é usar a formulazinha de distância ponto reta, né? Então, nesse caso aqui é bom lembrar dessa formulazinha que é assim, né? A distância de um ponto P até uma reta R é dada pela... Aí a gente montou uma fração aqui. Pela razão entre... Aí aqui a gente vai colocar o quê? A equação geral da reta AX mais BY mais C. Sem o zero, tá? Então a gente vai pegar a equação geral da reta AX mais BY mais C. A gente observa aqui que essa reta já está na equação geral. 2x menos 3y mais 5, ok. Na parte de baixo aqui, que é no denominador, a gente vai ter que fazer a raiz quadrada do coeficiente aqui do x, que é o a ao quadrado, mais o coeficiente do y, que é o b ao quadrado. Então a gente vai tirar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aplicando isso daqui, o resultado que vai aparecer numérico vai ser então a distância do ponto até a reta. Bom, dito isso, e é bom a gente ter isso na cabeça, a gente substitui então, vai ficar assim. A distância do ponto P até a reta R é igual, na parte de cima, a equação geral da reta em módulo 2x menos 3y mais 5. Isso aqui sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Coloca parênteses porque é negativo, né? Bom, agora o ponto que tem coordenadas 5 e 6, ele vai onde esse ponto? Bom, ele vai agora, tá? A gente vai pegar esse ponto e vai jogar ele aqui em cima, trocando o x ali pelo 5 e trocando o y ali pelo 6. Então vai ficar assim. Tu vê que a gente pega o ponto depois, tá? Não preocupa com ele no início. Então a gente vai ter aqui o seguinte. 2 vezes 5 menos 3 vezes 6 mais 5. E isso daqui vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Aqui a gente vai ter 10. 10 mais 5, 15. 15 menos 18. Então, a distância do ponto até a reta R é igual ao módulo de 15 menos 18, que vai dar menos 3. Sobre a raiz quadrada de 4 mais 3, que é 13. O módulo de 3, de menos 3, vai dar 3, sobre a raiz quadrada do número 13. Bom, a gente olha ali e a gente não encontra, né, essa raiz aqui embaixo, então ele racionalizou. Ele racionalizou, a gente pega essa raiz quadrada e multiplica lá em cima, vai ficar 3 vezes raiz de 13, e tira a raiz de baixo, vai ficar 13. Esse resultado, então, 3 raiz de 13 sobre 13, a gente encontra aqui na letrinha
D. Questão 7. A distância do ponto de coordenadas 2 e menos 1 à reta R de equação 2x de menos 3y mais 19 igual a zero. A gente percebe que essa questão é idêntica à anterior, só mudou os valores. Então, eu não vou nem perder muito tempo aqui, só vou colocar a lei e já vou aplicar. Então, a distância de um ponto qualquer até uma reta é igual à razão entre o módulo da equação geral, que é 2x menos 3y mais 19 sobre 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, tira a raiz quadrada disso. E é onde que vai agora o par ordenado que ele deu ali, que é o ponto. Bom, esse par ordenado, ele vai aqui, que é o 2 e o menos 1. A gente coloca o ponto depois, tá? Então, vamos lá, vai ficar assim. A distância do ponto P é igual. No lugar do x, a gente vai colocar o valor 2. Então, fica 2 vezes 2. Menos 3, no lugar do y, a gente vai colocar menos 1. Menos 1 mais 19, fecha o módulo, e tudo isso aqui é sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 3 ao quadrado, que é 9. Até os valores são parecidos com a da questão anterior. A distância do ponto até a reta é igual. A parte de cima, a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 4 mais 19, 23. 23 mais, menos, vai dar mais 3. E embaixo vai dar raiz de 13. Na parte de cima vai dar 23 mais 3, 26. Módulo de 26 é 26. Então, a gente vai ter aqui módulo de 26 sobre raiz de 13. O módulo de 26 é 26 sobre a raiz de 13. Bom, a gente olha lá e não percebe essa solução. Então, ele racionalizou, ele tirou aqui a raiz, colocou em cima. 26, raiz de 13, sobre o número 13, porque aí tira a raiz de baixo. E aí ele dividiu 26 por 13, que deu 2. Então, aqui deu 2 raiz de 13. E 2 raiz de 13, a gente nota que está na letrinha B. Questão 8. As posições dos pontos A de coordenadas 1 e 7 e B de coordenadas 7 e 1 em relação à circunferência de equação x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16 são, respectivamente. Então, ele quer saber qual a relação desses dois pontos em relação a essa circunferência. Bom, só relembrando aqui a teoria, que diz assim, ó, quando a gente tem uma circunferência, tá? Quando a gente tem uma circunferência, um ponto qualquer, ele pode estar externo, fora, pode estar na ou no interior da circunferência. Essas são as três possibilidades, então, de um ponto. Ele está fora, ou na, ou no interior. O que diz a teoria? A teoria diz o seguinte, que quando o ponto está do lado de fora, a distância dele até o centro é maior do que o raio. Quando o ponto está na circunferência, a distância daquele ponto até o centro é igual ao raio. E quando o ponto está interior à circunferência, a distância dele até o centro é menor do que o raio. Bom, isso é o que diz a teoria, tá? Então, a gente percebe que aqui é o centro e a distância do A até o O é maior do que o raio e o A externo, tá? A gente percebe que a distância do B até o O é igual ao raio, então esse ponto está na circunferência. E a distância do ponto C até o centro é menor do que o raio, é porque esse ponto está interno. Bom, isso é o que diz a teoria, mas na prática, o que a gente faz? Na prática, a gente imagina que do lado esquerdo existe uma expressão, que é algébrica, e do lado direito existe uma expressão que é numérica. Bom, vamos imaginar, na prática, que do lado esquerdo, esse resultado que vai aparecer aqui, vamos imaginar que é um resultado E. Um resultado E. E do lado direito, o resultado é um resultado F. Tá? Eu estou colocando duas letras quaisquer aqui só para comparar. Então, o que acontece? Do lado esquerdo E, do lado direito F. Pessoal, a gente vai pegar os pares ordenados, 1 e 7 e 7 e 1, e vai substituir no lugar do x e no lugar do y. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter uma expressão numérica. Bom, a gente vai calcular, então. Vai colocar 1 e 7 aqui, 1 e 7, e vai calcular e vai achar um número.
esse número é comparável com o número que está na direita. Então, vai acontecer o seguinte aqui, uma dessas três possibilidades. Se, ao substituir o par ordenado 1 e 7 aqui, se o resultado E for maior que o resultado F, então o ponto é exterior. Tá? O ponto é exterior. Isso é uma maneira legal da gente resolver a questão sem usar essa teoria aqui. Tá? Se o resultado E for igual ao resultado F, o ponto ele pertence à circunferência. O ponto está na circunferência ou pertence à circunferência. Está na circunferência. E se o E, resultado E, for menor que o resultado F, o ponto é interior. Então, pessoal, esse cálculo, pensando dessa maneira, a gente faz ele praticamente de cabeça, né? Ele fica bem simples se a gente pensar dessa maneira. Quer ver? Vamos pegar o A, 1 e 7. Vamos substituir. Quando eu substituir 1, vai ficar 1 menos 6 ao quadrado. Mais, substituindo ali o 7, 7 menos 2 ao quadrado. E aí, do outro lado, vai aparecer o 16, e a gente não sabe. Aí eu vou colocar aqui uma dúvida em relação ao 16. O que vai dar? Vai dar isso ou isso. Fazendo o cálculo aqui, vai dar menos 5 ao quadrado, vai dar 25. Mais 5 ao quadrado, vai dar 25. E a gente percebe que isso aqui é maior do que 16. Então, esse A, ele é exterior. Então, ele não é interno, ele não é interno, ele é externo. Então, ou é AC ou é AD. Agora, ele vai pegar o B. O B, ele é 7 e 1. E a gente vai fazer a substituição. Vai ficar 7 menos 6 ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado, dúvida, que a gente não sabe o que vai dar, 16. Né? 7 menos 6 é 1. Então, vai dar 1 ao quadrado, vai dar 1. E 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 ao quadrado também vai dar 1. E aí percebe que 2 é menor do que 16. Se der menor, é porque o ponto é interior. Então, externa é uma solução e interna é outra. Então, é a letra C. Tá vendo? A gente poderia usar essa teoria aqui, mas ela dá o quê? Tu tem que calcular a distância do centro, então tu tem que extrair o centro aqui, e calcular a distância do centro até o ponto A. No caso aqui, o ponto A. E aí tu comparar com o raio. Aí tu tem que tirar o raio aqui também. Então tem que usar outras teorias para chegar na mesma conclusão, tá? Quando você tiver que comparar ponto e circunferência, a melhor saída é essa daqui. A melhor saída é essa daqui, tá bom? Questão 9. Sejam A e B e M pontos do plano cartesiano. M é ponto médio de AB. Qual é o valor de A mais B? Então, observa que M é ponto médio de AB. Então, AB é um segmento de reta. Então, imagina um segmento de reta, e nesse segmento de reta você tem ali o A e o B. O A, vou colocar ele aqui, tá? Menos 4 e 2. E o B, eu vou colocar ele aqui, 1 e 3. E o ponto M, ele é um ponto médio. Se ele é um ponto médio, ele vai dividir esse segmento ao meio aqui, ó, M. E ele é formado pelas coordenadas A e B, que a gente não conhece ainda. A gente vai ter que achar e somar A mais B, tá? Que é o que ele quer, A mais B. Bom, eu não vou demonstrar, né, porque se chegou nisso, eu vou apenas usar. Então, as coordenadas do ponto médio, a gente descobre assim. O A é igual a 1, que é o x do B, mais o x do A, mais ou menos 4. E vai dividir isso por 2. E o B, do mesmo jeito, a gente vai ter aqui 3 mais menos 2 dividido por 2. Então, calculando aqui o A, vai ter 1 menos 4 vai dar menos 3 sobre 2. Calculando aqui o B, a gente vai ter 3 menos 2 vai dar 1, 1 sobre 2. Como ele quer a soma, o problema está pedindo a soma, A mais B, então a gente vai ter menos 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Como o denominador é o mesmo, então a gente vai só operar os numeradores. Menos 3 mais 1 dividido por 2 vai dar menos 2 dividido por 2
E esse resultado aqui é igual a menos 1. E menos 1 a gente encontra aqui na letrinha B. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Esse é o 11º, até o 12º, então. E a gente termina esse intensivo E. Um grande abraço. Tchau.